Caramelo não podia levantar, mas sua reação ao ver seu filhote pendurado foi impressionante. A varanda rende sob o peso dos anos. O sol ainda mal nasceu, mas o calor já aperta, como é de costume ali no sertão. Caramelo, o velho cachorro de pelagem dourada e olhar doce, está deitado no mesmo canto há semanas. Uma lesão antiga o impede de se levantar, ou ao menos era o que todos acreditavam. Do nada, um choro agudo corta o ar. É Neco, seu filhote, preso entre as ripas soltas da varanda, pendurado, sem conseguir se soltar. Num impulso que ninguém esperava, Caramelo faz o impossível. Se arrasta, geme, força o corpo e tenta se levantar pela primeira vez em muito tempo. Você não vai acreditar no que aconteceu depois disso. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada passo dessa jornada que vai te prender do começo ao fim. O sol ainda engatinhava no horizonte quando os primeiros sons do dia começaram a despertar no sítio de Dona Lourdes. As galinhas ciscaram preguiçosas no terreiro, o galo mais novo tentava sem sucesso impor seu canto sobre o velho galo de crista caída, e uma brisa morna passava devagar entre os galhos retorcidos do umbuzeiro. Tudo parecia igual a qualquer manhã no sertão, mas naquele dia, algo silenciosamente extraordinário estava prestes a acontecer. Na varanda da casa simples, feita de madeira gasta e pintura descascada, Caramelo estava deitado, como sempre. O velho cachorro de pelo dourado misturado ao pó da terra era uma figura constante naquele lar. Durante anos, ele fora o guardião da casa, o companheiro inseparável de Lourdes e protetor silencioso da pequena propriedade. Mas agora, o tempo cobrava seu preço. Há semanas, Caramelo mal conseguia se levantar. Uma lesão antiga na pata traseira, agravada pelo esforço de correr atrás de um bode fujão, o deixará limitado. Mesmo os vizinhos, que sabiam da valentia do cão, já comentavam que ele estava no fim da linha. Mas Lourdes não via apenas um cachorro doente. Para ela, Caramelo era mais que um animal. Era a memória viva do seu falecido marido, era o amigo que ficou depois que todos os filhos se mudaram, era o único que ouvia sem interromper e que sabia quando ela precisava apenas de um silêncio compartilhado. Aquela manhã seguia como as outras. Lourdes preparava o café no fogão a lenha, enquanto cantava baixinho uma moda de viola antiga. Neco, o filhote de Caramelo, era o oposto do pai. Travesso, rápido e curioso, estava sempre fuçando em tudo. Havia nascido ali mesmo, embaixo do tanque velho, e desde que abrira os olhos não parava quieto. Corria atrás das galinhas, mordia as sandálias de Lourdes e adorava se enfiar entre as frestas do assoalho da varanda. Lourdes, embora fingisse reclamar, sorria com o canto da boca sempre que ele aprontava mais uma. Mas naquele dia, um detalhe passou despercebido. Um dos fios de arame que prendiam as tábuas soltas da varanda havia se rompido com as últimas chuvas. Entre os vãos, uma abertura maior surgiu. Neco, curioso como sempre, meteu a cabeça, depois as patas, e acabou escorregando. Quando tentou voltar, já era tarde. Ficou preso pelo corpo, com as patinhas traseiras no ar e o focinho para baixo, pendurado, sem conseguir se soltar. Foi um choro agudo, estridente, que cortou o ar parado da manhã. Lourdes largou a chaleira no fogão e correu até a varanda, mas antes mesmo que seus pés tocassem o primeiro degrau, algo inacreditável aconteceu. Caramelo, que há semanas mal mexia a cabeça, abriu os olhos de repente. Seus ouvidos se ergueram, atentos, e ao ouvir o lamento do filho preso entre as tábuas, ele soltou um gemido grave, cheio de esforço. Tentou se arrastar, empurrando o chão com as patas dianteiras. O corpo não obedecia como antes, mas o instinto falou mais alto. Mais um gemido, mais um esforço. Os músculos tremiam. Lourdes, paralisada no batente da porta, não conseguia acreditar no que via. Ele tentou levantar. As patas traseiras falharam, dobraram. Caiu de lado. Mas tentou de novo. Uma vez, duas, três. Até que conseguiu se pôr em pé, trêmulo, curvado, cada passo parecendo uma travessia. Com dificuldade, Caramelo se aproximou do filhote, que ainda chorava, pendurado e assustado. Com cuidado, o velho cão se agachou, enfiou o focinho por entre as ripas, e com a delicadeza que só um pai poderia ter, abocanhou a pele da nuca de Neco e o puxou para cima. Um estalo seco veio de uma tábua que cedeu, mas Caramelo não hesitou. Puxou mais forte. O filhote caiu de lado, livre, e imediatamente se enroscou no corpo do pai, tremendo, mas a salvo.
Lourdes caiu de joelhos no chão da varanda. Uma mistura de espanto, emoção e alívio a tomou por completo. Com os olhos marejados, ela se aproximou dos dois e os abraçou como se abraçasse a própria vida. A chaleira no fogão apitou ao longe, esquecida, enquanto o momento mais improvável da semana se desenrolava bem ali, diante dos seus olhos. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou rápido pela comunidade. O milagre de Caramelo foi contado e recontado na bodega, na fila do posto de saúde, na missa de domingo. Gente que nunca deu muita bola para o cachorro começou a passar em frente da casa só para vê-lo. Alguns vinham deixar restos de carne, outros traziam ração. Até mesmo um dos filhos de Lourdes, que morava na cidade, ligou perguntando se era verdade o que tinham publicado no grupo da família. Mas enquanto todos celebravam, Lourdes carregava um misto de sentimentos. Por um lado, sentia orgulho do companheiro de tantos anos. Por outro, sabia que aquele esforço poderia ter custado caro. Desde o episódio, Caramelo dormia mais do que o normal. Mesmo conseguindo andar com mais frequência, ficava claramente exausto após poucos passos. Lourdes começou a se questionar se ele estava escondendo a dor todo esse tempo. Será que, por amor ao filhote, ele suportara mais do que ela imaginava? Na tentativa de buscar ajuda, Lourdes consultou uma vizinha que jurava saber fazer benzimento para animais. A mulher veio com ervas, óleo de copaíba e uma reza sussurrada que ela dizia ter aprendido com a avó. Caramelo não reclamou. Ficou quieto, os olhos semiabertos, como quem compreendia que aquilo era feito com carinho. Mas o alívio foi pouco. Neco, por outro lado, parecia ainda mais inquieto. Desde o susto, desenvolveu uma mania de seguir o pai por onde ele fosse. Quando Caramelo deitava, ele deitava junto. Quando o velho cão se levantava, Neco tentava ajudá-lo, empurrando com o focinho, como se entendesse que o outro precisava de apoio. Foi num desses dias de calmaria forçada que Lourdes teve uma ideia. Precisava fazer algo a mais por Caramelo. Talvez algum veterinário na cidade, talvez uma ajuda da prefeitura. Mas ela sabia que qualquer passo daquele tipo exigiria esforço e dinheiro, e tudo que ela tinha, naquele momento, era tempo e preocupação. Ainda assim, dentro do coração teimoso da sertaneja, nasceu a certeza de que faria o que fosse preciso. Porque se Caramelo, mesmo ferido, mesmo desacreditado, tinha se levantado por amor, então ela também poderia fazer o mesmo. O calor do meio-dia fazia a madeira da varanda estalar. O céu, sem nuvens, parecia uma pintura inalterável. Lourdes, sentada em sua cadeira de balanço, abanava o rosto com um pedaço de papelão e olhava Caramelo deitado na sombra do umbuzeiro. O velho cachorro dormia com Neco enroscado ao seu lado, e por um breve momento ela se permitiu esquecer a preocupação. Mas bastou um soluço do pequeno ou uma leve contração de dor no corpo de Caramelo para que a tensão voltasse. Ela se levantou devagar, sentindo as costas protestarem com um estalo agudo, e caminhou até o canto da varanda onde guardava os potes de ração. Recolocou um pouco de água limpa para os dois e voltou a se sentar. Foi então que ouviu o barulho do portão velho se abrindo com um rangido longo. Franziu o senho, levantou-se novamente e olhou para a estrada de terra que levava à sua casa. Um carro cinza, coberto de poeira e com o para-choque traseiro solto, vinha subindo devagar a ladeira. No banco do motorista, ela reconheceu de longe a filha Ana. No banco de trás, com os braços cruzados e os fones de ouvido no pescoço, estava Clara, a neta que ela pouco conhecia. Lourdes apertou os olhos, surpresa, o coração acelerando sem aviso. Elas não vinham há mais de um ano. Ana dizia que a estrada era ruim, que a cidade oferecia mais conforto e segurança, que ela devia se mudar de vez e largar aquela casa antiga que já não tinha serventia. Mas Lourdes nunca considerou essa possibilidade. A terra era seu lar, suas lembranças estavam ali, e os animais eram sua família. O carro parou com um baque seco de freio e um soluço de motor cansado. Ana desceu ajeitando os óculos escuros e abriu os braços com certo exagero. Mãe, que calor é esse? Você não pode continuar aqui sozinha, desse jeito. Lourdes manteve-se parada, sem corresponder ao entusiasmo forçado da filha. Limitou-se a um aceno e a um sorriso contido. Clara saiu do carro lentamente, mexendo no celular, claramente aborrecida com a viagem. Olhou ao redor com desinteresse e soltou um suspiro longo. A senhora não avisa quando tem visita? Se eu soubesse, arrumava a casa melhor, disse Lourdes, sem esconder a irritação. Ana deu de ombros. Só viemos passar uns dias.
Precisava respirar. E essa menina aqui está insuportável na cidade. Quem sabe o ar do mato não ensina alguma coisa. Clara nem respondeu. Caminhou até a sombra do umbuzeiro e se sentou ao lado dos cachorros, que a observaram com cautela. Neco se aproximou primeiro, farejando suas pernas. Caramelo ficou deitado, mas abriu os olhos, atento. A senhora ainda está com esse cachorro velho? Perguntou Ana, enquanto colocava as malas na varanda. Lourdes não respondeu. Em vez disso, entrou e começou a preparar um café. A presença da filha reacendia velhas feridas. A distância entre elas era feita de escolhas mal digeridas, brigas antigas e palavras duras demais para serem esquecidas. Mas naquele momento, ela precisava engolir o orgulho. Tinha planos para Caramelo, e talvez, só talvez, Ana pudesse ajudá-la com isso. Horas depois, já no fim da tarde, Clara estava brincando com Neco no quintal. Ela havia descoberto que o filhote adorava perseguir sombras, e passava o tempo projetando formas no chão com as mãos. A cada nova silhueta, Neco avançava animado, latindo como se enfrentasse um inimigo invisível. Foi a primeira vez que Lourdes a viu sorrir de verdade. Observou a cena da janela da cozinha, o pano de prato nas mãos, e por um momento esqueceu os atritos. Talvez aquela estadia não fosse de todo ruim. À noite, durante o jantar, o assunto inevitavelmente chegou. Esse cachorro precisa de um veterinário, mãe. E a senhora precisa de um médico também. Não dá para continuar desse jeito, disse Ana, enquanto empurrava comida no prato. Lourdes respondeu com a voz firme. Não preciso de médico. E Caramelo já teve reza e bênção. O que ele precisa é de descanso. Isso não é cuidar, mãe. Isso é se enganar. A senhora está velha, sozinha, e esse lugar não tem estrutura. A cidade tem clínica, tem tudo. A senhora podia morar comigo. Clara teria companhia, e deixar minha casa, minha história, meus bichos? Interrompeu Lourdes, encarando a filha. É só uma casa, mãe. Não. É minha vida. O silêncio tomou conta da mesa. Clara olhou de um para o outro, percebendo a tensão. De repente, levantou-se e foi até o quintal. Neco a seguiu, animado. Caramelo tentou levantar também, mas o corpo não respondeu. Soltou um suspiro longo e voltou a deitar. Naquela noite, Lourdes teve dificuldade para dormir. Pensava em tudo ao mesmo tempo. Caramelo, a filha, a neta, o futuro da casa. A presença delas mudava o ritmo da rotina. Havia cheiro diferente no ar, passos estranhos na varanda, e vozes que ela não ouvia havia muito tempo. Parte dela se ressentia, mas outra parte, silenciosa, começava a perceber que talvez fosse hora de repensar algumas coisas. No dia seguinte, Clara acordou cedo. Pegou o celular e começou a filmar os cachorros brincando no quintal. Era algo que ela nunca fazia na cidade, mas ali, cercada de terra, silêncio e o cheiro da lenha queimada, havia algo diferente. Postou um vídeo curto no perfil com uma legenda simples: Vida no mato com os melhores. Em poucos minutos, os comentários começaram a aparecer. Seguidores que perguntavam o nome dos cães, que elogiavam a doçura do filhote e que queriam saber mais sobre o Caramelo guerreiro. O algoritmo, movido por alguma coincidência feliz, espalhou o vídeo para além dos contatos dela. Lourdes não fazia ideia de que estava, naquele instante, começando uma nova história. Mas Clara sentiu que aquilo era mais que um vídeo fofo. Era algo especial. Ela correu até a cozinha onde Lourdes tomava café e mostrou a tela. Vó, olha isso. O vídeo já tem quase 2.000 visualizações. E tem gente perguntando onde a senhora mora, como ajuda, onde adota. Lourdes olhou para a tela, desconfiada. Esse povo não tem o que fazer, não? Tem sim. Tem coração. E acho que querem ajudar. Lourdes deu de ombros. Mas no fundo, algo se aqueceu em seu peito. Era estranho imaginar que desconhecidos poderiam se importar com sua casa, seus animais, sua vida. Mas ali estava. A imagem de Caramelo, deitado, com o filhote em cima dele, tinha emocionado mais de 100 de pessoas em poucas horas. E naquele dia, entre a chegada inesperada da filha, a curiosidade da neta e o vídeo de um cachorro cansado que se tornava símbolo de resistência, Lourdes começou a enxergar que talvez sua luta não fosse tão solitária quanto imaginava. O céu amanheceu encoberto, um respiro inesperado do calor abrasador que dominava o sertão.
A brisa soprava suave, levantando poeira seca do terreiro, e por um instante Lourdes sentiu que aquele dia seria mais leve. Preparou o café com mais vagar, escutando o rádio baixo na cozinha enquanto o cheiro de pão assando enchia a casa. Caramelo, como de costume, estava deitado perto do tanque, com Neco encostado no peito dele, dormindo profundamente. Clara ainda dormia, e Ana organizava papéis dentro da bolsa como quem já pensava na volta à cidade. No entanto, aquela paz matinal não duraria. Foi por volta das 9 que Clara saiu ao quintal e deu por falta do filhote. Olhou ao redor, chamou pelo nome e só ouviu o silêncio. Nem um latido, nem uma movimentação. Caramelo estava sozinho deitado sob um buzeiro, atento, olhando para a estrada como se esperasse o retorno de alguém. Clara se aproximou e sentiu o coração apertar. O olhar de Caramelo era claro. Neco tinha escapado. Vó, o Neco sumiu. Ele não tá aqui. Lourdes parou o que fazia. Enxugou as mãos no avental e saiu para a varanda, observando o quintal com atenção. Chamou o filhote 2 vezes, assobiou, estalou a língua como fazia desde pequeno. Nada. A cerca do fundo estava intacta. O portão da frente, fechado. Mas um canto perto da moita de palma, onde a terra havia cedido com as chuvas, mostrava uma passagem pequena, rasa, que antes não existia. Clara apontou. Acho que ele passou por ali. Lourdes soltou um resmungo de preocupação. Ele era pequeno, esperto, e adorava fuçar. Mas ali fora havia muitos perigos. Cobras, buracos, até mesmo outros cachorros de fazendas vizinhas. E se fosse para perto da estrada? Ana apareceu na varanda, ouvindo o alvoroço, mas apenas balançou a cabeça. Se tivesse um muro de verdade, essas coisas não aconteciam. Não é muro que segura bicho com vontade de correr, retrucou Lourdes. Caramelo, percebendo a movimentação, tentou se levantar. Fez força com as patas dianteiras, arrastou o corpo, mas não conseguiu manter-se de pé. Clara se ajoelhou ao lado dele, acariciando sua cabeça com cuidado. Ele sabe. Ele sentiu que o filhote fugiu. No fundo, Lourdes também sabia. O jeito como Caramelo olhava fixo para a estrada não era casual. Era como se os olhos do velho cão rastreassem o caminho por onde Neco havia desaparecido. Depois de horas de busca nos arredores e nas casas vizinhas, sem sinal do filhote, a inquietação tomou conta da casa. Neco era o coração da alegria ali. Desde seu nascimento, Lourdes sentirá como se uma nova esperança tivesse brotado. Não era só um cachorro. Era um elo de renovação, de continuidade, um lembrete de que nem tudo se perdia com o tempo. No fim da tarde, Clara teve uma ideia. Pegou o celular e gravou um vídeo curto com Caramelo no colo, explicando o desaparecimento do filhote, pedindo ajuda e mostrando o local por onde ele poderia ter passado. Subiu o vídeo em suas redes sociais, marcando perfis da cidade, grupos de adoção e páginas de vizinhos. As mensagens começaram a chegar em pouco tempo. Gente que dizia ter visto um filhote parecido correndo perto da bodega. Outros dizendo que um menino andava com um cachorro pequeno na entrada do vilarejo vizinho. Lourdes, cética com redes sociais, começou a mudar de ideia. Talvez aquele mundaréu de gente que ela nunca viu pudesse ser útil. Na manhã seguinte, um rapaz apareceu no portão. Magro, descalço, com a camisa manchada de barro, trazia um saco de milho nas costas e um sorriso tímido. Disse que viu o vídeo da menina e que achava que sabia onde estava o cachorro. Eu vi um bichinho parecido ontem, perto do riacho. Tava sozinho, tremendo. Mas quando tentei pegar, correu. Lourdes e Clara não perderam tempo. Subiram na caminhonete do vizinho, que se ofereceu para levá-las até o local. A estrada era ruim, com pedras soltas e lama seca, mas o coração acelerado de Lourdes só pensava em encontrar Neco. Ao chegarem, caminharam pelos arbustos, chamaram o filhote várias vezes, mas não o encontraram. No entanto, havia rastros, pegadas pequenas na terra, marcas recentes. Ele tá perto, disse Clara, confiante. Voltaram para casa sem o filhote, mas com a certeza de que ele estava vivo e nos arredores. Caramelo, ao vê-las retornar, tentou novamente se levantar, dessa vez conseguindo ficar de pé por alguns segundos antes de desabar. Lourdes chorou em silêncio naquela noite. O coração doía de preocupação, mas também de impotência. Ver Caramelo tentar se mover, mesmo doente, mesmo velho, só para acompanhar a busca do filho,
era um lembrete cruel do quanto aquele cachorro ainda tinha para dar, mesmo com o corpo falhando. Na terceira noite, por volta das 10, Clara ouviu um latido baixo vindo do terreiro. Correu até a janela e viu uma sombra pequena se arrastando entre os arbustos. Gritou pela avó e ambas saíram correndo, descalças, com lanternas nas mãos. Quando iluminaram o matagal, viram Neco sujo, com a pata traseira machucada e o corpo trêmulo. Estava fraco, mas vivo. O filhote tentou correr, mas caiu de lado. Clara o pegou no colo imediatamente, enquanto Lourdes examinava o ferimento. Não era grave, mas ele estava desidratado e com fome. Caramelo, ao ouvir o latido do filho, soltou um uivo curto e rouco. Quando Clara entrou com Neco nos braços, ele tentou mais uma vez levantar. Dessa vez, com muito esforço, conseguiu dar 2 passos e se deitou ao lado do filhote. Neco se aconchegou imediatamente no peito do pai e adormeceu. Nos dias que se seguiram, Neco ficou em repouso. Clara postava atualizações diárias, e os seguidores agora esperavam notícias como quem acompanha uma novela. Pessoas começaram a enviar mensagens de apoio, doações, sugestões de tratamento para Caramelo. Uma ONG de proteção animal entrou em contato oferecendo ajuda veterinária gratuita. Lourdes, comovida, decidiu aceitar. Pela primeira vez, permitiu que um veterinário examinasse Caramelo em casa. O diagnóstico foi firme, mas otimista. A lesão poderia melhorar com fisioterapia, e havia um suplemento natural que poderia ajudar nas dores articulares. O tratamento seria longo, mas possível. Ana observava tudo com silêncio. Ainda achava que a mãe deveria se mudar, mas não podia ignorar o quanto aqueles animais significavam para ela. Viu Clara se transformar diante dos seus olhos. A menina fechada e rabugenta estava mais aberta, sorrindo, correndo com o filhote no quintal, ajudando a cuidar de Caramelo. Era como se aquele lugar tivesse despertado algo nela que a cidade nunca conseguiu. A volta de Neco à casa foi celebrada por todos, até mesmo pelos vizinhos. Ganharam ração, brinquedos, cobertores. Caramelo parecia ter rejuvenescido. Andava mais, ainda que com esforço, e até voltou a latir quando alguém se aproximava do portão. Lourdes, mesmo com as dores da idade, sentia-se mais viva do que há muito tempo. O que parecia um incidente isolado, um filhote curioso escapando por um buraco na cerca, acabou sendo catalisador de mudanças profundas. Conectou pessoas, despertou sentimentos, revelou forças escondidas. E, acima de tudo, reafirmou o valor de laços verdadeiros. As manhãs voltaram a ter cor. O calor do sertão continuava impiedoso, mas agora havia mais sombras construídas com panos velhos estendidos entre estacas, colocados com cuidado por Clara, que passou a improvisar tendas para que Caramelo e Neco pudessem descansar sem o sol a pino queimando seus pelos. A casa simples de Lourdes, antes silenciosa e solitária, agora ganhava movimento. Havia passos novos no chão de madeira, risadas no quintal, e, o mais surpreendente, vozes vindas de fora. Era o segundo sábado desde o desaparecimento e retorno de Neco. Clara acordou cedo, pegou o celular, arrumou o cabelo do jeito que as seguidoras dela gostavam e sentou-se na escada da varanda. Com Neco no colo, começou a gravar. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a história do Caramelo e do filhote aventureiro. Hoje a gente vai mostrar como eles estão se recuperando, e vou contar umas curiosidades sobre esse lugar lindo onde minha avó mora. O vídeo foi simples, mas tocante. Mostrou o Caramelo andando devagar, Neco tentando pegar a sombra da manga que balançava no chão, e Lourdes fazendo café no fogão a lenha. Em poucos minutos, o vídeo viralizou. Comentários vinham de todas as regiões do país. Mulheres mais velhas, especialmente, se sentiam tocadas pela ligação entre a avó, neta e os 2 cães. Uma senhora de Minas comentou que via em Lourdes a própria mãe. Outra do interior de Pernambuco disse que chorava toda vez que via Caramelo tentando levantar. Na tarde daquele mesmo dia, uma surpresa chegou ao portão. Uma jovem com cabelos trançados, mochila nas costas e uma câmera pendurada no pescoço pediu para entrar. Era repórter de um canal digital independente que falava sobre histórias emocionantes do interior. Havia visto os vídeos de Clara e queria fazer uma matéria. Lourdes hesitou, mas Clara interveio. Vó, pode ser bom. As pessoas vão ver, vão ajudar. E o pessoal da cidade vai entender o valor que esse lugar tem. Depois de um chá forte e uma conversa no terreiro, Lourdes concordou. Durante 2 dias, a equipe pequena gravou entrevistas,
captou imagens da rotina, do fogão aceso, das galinhas, das frutas maduras nos pés, das mãos de Lourdes descascando mandioca. Caramelo apareceu em várias cenas, sempre deitado, sempre atento, como um velho senhor que guarda os segredos da terra. Quando a matéria foi publicada, a reação foi imediata. Pessoas começaram a enviar mensagens perguntando se poderiam visitar, ajudar com doações, ou simplesmente agradecer por mostrar uma vida tão real, tão próxima da deles. A casa da roça, antes isolada, agora era conhecida como o Lar do Caramelo do Sertão. Dias depois, um caminhão pequeno chegou trazendo doações. Ração, medicamentos, brinquedos, até ventiladores portáteis e um novo bebedouro para os cães. Uma mulher de São Paulo enviou uma cama ortopédica para Caramelo, comprada especialmente para animais com mobilidade reduzida. Lourdes, que nunca confiou muito em generosidade e distância, ficou em silêncio enquanto Clara lia os cartões enviados com os pacotes. Um deles dizia, para o Caramelo, que nos ensinou que o amor não precisa de força nas pernas, só no coração. A velha senhora segurou o bilhete por alguns segundos antes de guardá-lo na gaveta do armário, junto às fotografias antigas de família. Caramelo passou a se mover melhor. Com a fisioterapia feita com orientação da ONG local, e as massagens cuidadosas de Clara, ele começou a dar mais passos por dia. Lourdes já não se assustava quando o via afastado da varanda. Sabia que ele estava explorando os arredores com cautela, e que Neco o acompanhava feito sombra fiel. O filhote, aliás, mostrava-se mais calmo, como se o susto da fuga tivesse plantado nele um senso precoce de responsabilidade. Enquanto isso, Ana observava. Via a filha se transformar diante de seus olhos, a mãe parecer mais viva, a casa ganhar um brilho que ela havia esquecido que existia. Mesmo sem dizer muito, sentia-se tocada por tudo aquilo. Um dia, durante a tarde, ela se aproximou da mãe no quintal. Mãe, eu queria entender como a senhora consegue. Sozinha, nesse calor, com tantos animais e responsabilidades. Lourdes respondeu sem pressa, regando as plantas como se as palavras brotassem da terra. Não tô sozinha, Ana. Nunca estive. A gente só se sente só quando não escuta o que a vida diz baixinho. Ana não respondeu. Pegou a mangueira das mãos da mãe e continuou a regar, em silêncio. Aquele gesto simples foi o mais próximo de um pedido de desculpas que as duas trocaram em anos. Com o passar das semanas, a casa se adaptou à nova rotina. Clara organizava lives para mostrar os avanços do tratamento de Caramelo, e os seguidores passaram a conhecer os outros bichos do sítio. Galinhas com nomes, um bode teimoso que tentava entrar na cozinha, e até um gato que aparecia só quando o feijão ficava pronto. Foi durante uma dessas transmissões que surgiu um convite inesperado. Um projeto de turismo rural, financiado por uma fundação cultural, ofereceu transformar a casa de Lourdes em um ponto de visitação. Nada turístico demais, sem descaracterizar o local. A ideia era simples: mostrar a vida no campo com verdade, com afeto, com respeito à história. Oferecer experiências autênticas para quem vinha da cidade buscando reconexão. Lourdes, desconfiada, recusou na primeira vez. Mas Clara insistiu. Mostrou documentos, explicou os detalhes, prometeu que não deixariam a casa virar uma atração falsa. E o argumento final veio de Ana, que disse em voz baixa, como quem oferece uma concessão difícil. Talvez seja um jeito da senhora continuar aqui, com apoio, com mais segurança. E com gente por perto. Lourdes pensou por 2 dias antes de responder. Sentou-se na varanda ao entardecer, com Caramelo encostado em sua perna. O cachorro dormia, respirando com dificuldade, mas em paz. Ela olhou o horizonte, os galhos secos balançando no fim da tarde, e tomou sua decisão. Se for para mostrar o valor da terra, do cuidado, do amor que a gente planta, então pode ser. E assim, a casa simples de Lourdes começou a se transformar. Sem deixar de ser o que sempre foi, passou a acolher visitantes com interesse sincero. Famílias chegavam nos fins de semana para passar o dia, ajudar a cuidar dos bichos, aprender receitas, ouvir causos do sertão. Caramelo, mesmo velho e limitado, tornou-se símbolo daquele lugar. As crianças o procuravam, o acariciavam com cuidado, e ele respondia com um olhar sereno, como se entendesse que havia cumprido sua missão. O que começou com um gesto instintivo, levantar-se para salvar o filhote, havia desencadeado uma corrente de transformações. Não só para Lourdes, mas para Clara, para Ana, e para todos que encontraram naquela história uma lembrança do que realmente importa.
O sol mal tinha nascido e já anunciava um dia quente. A terra avermelhada do terreiro soltava poeira a cada passo, enquanto os galhos das árvores tremiam levemente sob um vento seco. Lourdes acordara mais cedo que o habitual, mesmo sem o cantar do galo. Ela sabia que aquele dia seria diferente. Havia feira na cidade. Pela primeira vez em muitos anos, ela iria até lá com um propósito que não envolvia apenas comprar farinha ou vender ovos. Desde que Clara passou a publicar vídeos nas redes sociais, várias pessoas se interessaram em conhecer pessoalmente Caramelo e Neco. Algumas queriam doar ração, outras, levar presentes. Mas havia um grupo específico que chamou a atenção de Clara, um coletivo de mulheres artesãs que trabalhavam com bordado tradicional e estavam organizando uma feira de cultura local. Elas propuseram que Lourdes tivesse uma barraca na feira. A ideia era simples. Ela contaria sua história, mostraria fotos e vídeos de Caramelo e Neco, venderia pequenos produtos feitos com a ajuda de Clara, como bonequinhos de pano representando os cães, imãs de geladeira pintados à mão e sachês com cheiro de mato, feitos com ervas do quintal. No início, Lourdes achou a ideia absurda. Nunca tinha ido à cidade para se expor. Era uma mulher de terra, de silêncio, de mãos calejadas. Mas foi Caramelo quem, sem dizer nada, a convenceu. Ele estava cada vez mais forte. Caminhava com dificuldade, mas sem dor. Tinha voltado a comer melhor e até latia de novo quando estranhos se aproximavam do portão. Clara olhou certa noite, enquanto penteava o pelo de Neco, e disse com naturalidade: se a senhora não for, a história fica presa aqui. E o povo precisa conhecer. Lourdes não respondeu. Pensou durante 2 dias. No terceiro, pegou uma cesta velha, limpou com sabão e disse: vamos ver se ainda sei vender alguma coisa. Naquela manhã de sábado, a caminhonete do vizinho chegou cedo para levá-las. Caramelo não iria, claro. Ele ficaria com Ana, que aos poucos se tornará mais paciente, mais presente. Clara colocou Neco dentro de uma cestinha forrada com pano de crochê e o acomodou no banco da frente, ao seu lado. O filhote parecia empolgado com o passeio, como se sentisse que era importante. A cidade estava movimentada. Gente indo e vindo, barracas sendo montadas, cheiro de tapioca e café passado no pano-se. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Misturando com o som de sanfona que tocava ao fundo. Clara, animada, correu para ajudar na montagem da barraca. Lourdes ficou observando, silenciosa. Aquilo tudo era novo. As pessoas vinham, falavam alto, tiravam fotos, perguntavam coisas. Algumas até se emocionavam ao ver Neco. Logo a pequena barraca começou a atrair olhares. Um cartaz simples, feito à mão por Clara, dizia Caramelo e Neco, uma história de amor e resistência no sertão. Ali estavam os bonequinhos, os sachês, as fotos reveladas em papel grosso, mostrando o antes e depois de Caramelo. O vídeo da fuga de Neco, editado por um amigo de Clara, rodava em um pequeno tablet apoiado sobre a mesa. Não demorou muito para uma roda se formar. Uma senhora com lenço na cabeça segurou a mão de Lourdes com firmeza e disse: a senhora me representa. Minha vida é igual. Eu também tenho um cachorro velho que é meu companheiro. Outra trouxe um presente para Neco, uma coleira feita de retalho. Uma criança pediu para segurar o filhote e fez um carinho demorado, emocionada. Lourdes, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu acolhida. Não como uma velha da roça que muitos evitavam por ser teimosa, mas como alguém que tinha uma história que valia a pena ser contada. Porém, nem tudo correu bem. Por volta do meio-dia, quando o calor apertava e as ruas já estavam cheias, um cachorro desconhecido se aproximou da barraca. Era grande, magro, com olhos assustados e comportamento agressivo. Parecia perdido. Neco, ao vê-lo, latiu e pulou da cestinha. O outro cão rosnou, avançou, e a confusão começou. As pessoas gritaram. Clara tentou segurar Neco, mas o filhote correu assustado, desaparecendo entre as barracas. O cão estranho foi contido por outros feirantes, mas Neco já havia sumido. Clara correu atrás, desesperada. Gritava o nome dele entre a multidão, esbarrando em pessoas, tropeçando em caixas. Lourdes, mesmo com o coração apertado, manteve-se firme. Respirou fundo e organizou a barraca com a ajuda das artesãs, enquanto os outros procuravam o filhote. Meia hora depois,
um menino apareceu com Neco nos braços. Tinha encontrado o filhote escondido atrás de uma barraca de pastel. Clara o abraçou com força, chorando. Lourdes apenas sorriu, aliviada. Depois daquele susto, elas decidiram ficar só mais uma hora. Mesmo com o incidente, a barraca teve sucesso. Venderam todos os produtos. As pessoas deixaram bilhetes, contatos, cartas, até dinheiro em envelopes, pedindo que Lourdes usasse para cuidar de Caramelo. Quando voltaram para casa, já no fim da tarde, Lourdes estava exausta, mas feliz. Caramelo estava na varanda, como se tivesse sentido tudo de longe. Quando viu Neco, levantou a cabeça e abanou o rabo devagar. Ana, sentada na cadeira de balanço, sorriu ao ver a mãe sorrindo. Era raro, quase mágico. Clara descarregou os pacotes, mostrou as cartas e disse: vó, a senhora agora é famosa. Famosa eu não quero ser, respondeu Lourdes. Quero é que respeitem nossa história. E assim foi. Nos dias seguintes, mais doações chegaram. Um grupo de jovens do curso de veterinária se ofereceu para acompanhar o tratamento de Caramelo. Um senhor do vilarejo vizinho se comprometeu a ajudar com a horta e o reparo da cerca, para que Neco não fugisse mais. Lourdes passou a escrever num caderno. Pequenas memórias, receitas, reflexões. Clara lia tudo e transformava em postagens. As seguidoras adoravam. Diziam que era como escutar suas próprias avós falando. A conexão era real. Um dia, Clara mostrou uma mensagem que tinha recebido de uma editora independente. Eles queriam transformar a história em livro. Lourdes riu. Livro de quê? De mato e cachorro? Mas Clara insistiu. Explicou que o que elas viviam não era só bonito, era necessário. Em tempos de tanto ruído, histórias como a de Caramelo eram abrigo. Depois de muita conversa, Lourdes aceitou. O livro seria escrito por Clara, baseado nas anotações da avó. Teria fotos, desenhos, receitas e causos do sertão. Tudo com verdade, sem romantizar demais, mas com o coração exposto. O tempo foi passando. A estação seca deu lugar a chuvas leves, que encheram os baldes de barro e molharam a terra sedenta. A horta floresceu novamente. Caramelo, ainda velho, ainda limitado, se mantinha firme. Havia dias bons, outros mais difíceis, mas ele não desistia. Sempre atento, sempre cuidando de Neco, que agora estava forte, esperto e mais obediente. A casa se tornará um ponto de visita para quem passava pela região. Vinham famílias, senhoras, jovens, todos buscando algo que não sabiam explicar. Alguns ficavam em silêncio, apenas sentando na varanda, sentindo o cheiro do café e ouvindo o vento passar pelas folhas do umbuzeiro. Outros queriam escutar histórias, tirar fotos, abraçar Lourdes, que mesmo tímida, aprendia a acolher. Ana, depois de semanas ali, anunciou que ficaria mais tempo. Trabalharia remotamente e ajudaria na organização das visitas. Estava redescobrindo a filha, a mãe, e a si mesma. Clara, por sua vez, começou a filmar um documentário. Um projeto simples, feito com celular, mas cheio de alma. Chamou de Coração Caramelo. Seria uma série de episódios curtos, mostrando o cotidiano, os desafios, os aprendizados. No último domingo daquele mês, a família inteira se sentou à mesa no alpendre. O sol se punha lento, pintando o céu de laranja e lilás. Neco deitado no colo de Clara. Caramelo aos pés de Lourdes. Ana passando manteiga no pão ainda quente. Não havia pressa. Nem medo. Nem distância. A casa, que antes era silêncio, agora era voz. E Caramelo, com seu jeito calado, velho e persistente, era o centro de tudo. A prova viva de que o amor não precisa ser barulhento, nem perfeito. Basta ser verdadeiro. O tempo começava a mudar. O céu, antes sempre limpo e abrasador, agora se cobria de nuvens esparsas nas tardes, anunciando o fim da estiagem. A vegetação que cercava a casa de Lourdes dava os primeiros sinais de renascimento. As folhas voltavam a mostrar o verde tímido, e os passarinhos, antes calados, voltavam a cantar no início da manhã. A estação da seca dava espaço à esperança das águas. Caramelo, porém, começava a mostrar sinais de que o tempo também o tocava com mais intensidade. Já não tentava andar tanto. Observava tudo de onde estivesse deitado, como se cada passo precisasse ser calculado, pesado, medido.
Os olhos continuavam vivos, atentos, mas o corpo começava a falhar. Lourdes percebia cada pequeno detalhe. Conhecia Caramelo como se fosse parte de si. Sabia quando o cansaço era comum e quando era diferente. Naquela semana, ele não quis levantar nem para comer. Apenas se arrastava alguns centímetros para ficar mais próximo de Neco, que dormia quase colado ao seu lado. Clara tentou esconder a preocupação, mas os olhos denunciavam. Ana ligou para o veterinário da ONG, que agora fazia visitas quinzenais, e pediu uma avaliação extra. O diagnóstico foi claro: o avanço da idade e a sobrecarga nas articulações cobravam um preço. O tratamento teria que mudar. Ele precisava de repouso quase absoluto, massagens mais frequentes e, talvez, o uso de uma cadeirinha adaptada para que pudesse se mover com mais dignidade. A notícia caiu pesada, como uma pedra no centro da sala. Clara engoliu em seco. Ana respirou fundo. Lourdes, como de costume, não disse nada no momento. Só mais tarde, ao anoitecer, sentou-se perto de Caramelo, com uma bacia de água morna e uma toalha, e começou a limpar com carinho as patas do cachorro. Você tá cansado. Meu amigo. Eu sei. Mas nós estamos aqui. Neco, curioso, tentava brincar com a ponta da toalha, e Lourdes sorria. Sabia que era o ciclo natural da vida, mas isso não fazia doer menos. Na manhã seguinte, Clara gravou um vídeo mais calmo, quase íntimo. Mostrou Caramelo deitado, Neco ao lado, e falou com voz baixa. Hoje é um dia difícil. O Caramelo tá precisando de mais cuidados. Ele tá velhinho, cansado, mas firme. A gente tá fazendo tudo para que ele fique bem. Contamos com vocês, com o carinho de cada um. A resposta foi imediata. Pessoas de todos os lugares enviaram mensagens, orações, vídeos de apoio. Uma seguidora do Paraná enviou um carrinho adaptado feito à mão, com rodas leves, ajustável ao tamanho de Caramelo. Um grupo de estudantes de fisioterapia ofereceu suporte virtual e aulas para ensinar exercícios simples que pudessem ser feitos em casa. A rede de solidariedade crescia como um tecido costurado com amor. Lourdes se emocionava em silêncio. Nunca imaginou que sua casa, tão afastada do mundo, seria conectada a tanta gente. Mas o que mais a tocava era o quanto tudo isso nascia de algo tão simples: o amor entre um cachorro e sua família. Clara começou a escrever com mais frequência no caderno da avó. Passava as manhãs com Lourdes, perguntando sobre o passado, sobre o nascimento de Caramelo, sobre o primeiro dia em que ele chegou àquele terreiro, ainda filhote, magro, com os olhos atentos e a coragem de quem já tinha visto o mundo. Lourdes contava com voz baixa, enquanto cortava legumes ou coava café. As palavras vinham devagar, como quem colhe memórias no tempo. Foi numa dessas manhãs que Lourdes revelou algo que nunca havia contado. Ela dissera que Caramelo era filho de uma cadela que ela mesma salvara de um enxame de abelhas muitos anos atrás. Que, quando a mãe dele sumiu, ela pensou em doar os filhotes, mas Caramelo era diferente. Ficava perto dela. Dormia ao lado do fogão. Esperava na porta quando ela saía. Foi ficando, crescendo, aprendendo a guardar a casa, a cuidar das galinhas. E quando seu marido adoeceu, foi Caramelo quem não a deixou sozinha. Ele é parte da minha vida. Não sei onde termina eu e começa ele. A confissão caiu no papel de Clara com o peso de uma verdade antiga. Ela sabia que não poderia escrever aquela história como se fosse apenas sobre um cachorro. Era sobre resistência. Sobre vínculos que não se explicam com palavras. Durante uma tarde em que o calor era mais ameno, Clara e Ana organizaram um mutirão com a ajuda de seguidores locais. Juntos, construíram uma pequena cobertura de madeira no canto do quintal, coberta com telhas de barro e folhas de coqueiro. Ali seria o espaço de repouso de Caramelo. Uma cama acolchoada, uma vasilha de água fresca, brinquedos de Neco, e até uma pequena campainha que ele podia tocar com focinho, ensinada por um dos voluntários. Caramelo parecia gostar do novo espaço. Passava horas ali, observando o movimento da casa. Neco deitava ao seu lado. Às vezes, os dois dormiam com os corpos encostados, respirando no mesmo ritmo, como se fossem um só. Foi durante esse período que uma nova proposta chegou até Clara: transformar a história em um documentário para a TV aberta. Um canal público se interessou, e queria filmar por uma semana inteira o cotidiano da casa, entrevistando Lourdes, Clara, Ana e até os vizinhos. A princípio, Lourdes recusou. Não queria câmeras invadindo sua vida. Mas Clara insistiu. Vó,
Não é pela fama. É para mostrar o valor do nosso jeito de viver. Do nosso silêncio. Da nossa terra. Do caramelo. Lourdes pensou por uma noite inteira. No dia seguinte, olhou para Caramelo e disse se for para ele deixar uma história, então que seja. As gravações começaram discretamente. A equipe era respeitosa, pequena, silenciosa. Dormiam em casas vizinhas e passavam os dias registrando tudo: o preparo da comida, o cuidado com os animais, as visitas dos curiosos, os exercícios de Caramelo com o carrinho, e os momentos em que ele apenas olhava o horizonte. Uma das cenas mais emocionantes foi quando Caramelo tentou dar 3 passos com a ajuda do carrinho e Neco o acompanhou imitando os movimentos, como se estivesse aprendendo. A câmera captou o momento em silêncio, e ninguém ali conteve as lágrimas. Durante a semana, os vídeos gravados começaram a ser divulgados em trechos. As redes explodiram. Pessoas relatavam como Caramelo as inspirava. Como a coragem dele de seguir adiante, mesmo cansado, era espelho da vida de tantas mulheres, tantas mães, tantas avós. Lourdes, mesmo sem compreender completamente a dimensão do que estavam vivendo, sentia no coração algo que não sabia nomear. Era mais do que gratidão. Era pertencimento. Era certeza de que sua história, por mais simples que fosse, tocava o mundo. Na noite de sábado, a equipe fez uma pequena fogueira no terreiro. Era a última noite das gravações. Reuniram-se todos ao redor. Clara leu um trecho do caderno onde descrevia o momento em que Lourdes contou como Caramelo nunca saíra do lado dela, mesmo nos dias mais difíceis. Ele nunca latiu alto. Nunca correu atrás do que não fosse seu. Mas sempre esteve ali, firme, guardando não a casa, mas o coração da gente. Ao final da leitura, houve silêncio. Apenas o crepitar do fogo e o som dos grilos. Neco deitou ao lado de Caramelo, e os dois adormeceram juntos, como sempre. No dia seguinte, Caramelo não conseguiu levantar. Tentaram motivá-lo, chamar com carinho, até colocar Neco para animá-lo, mas ele apenas olhou, abanou o rabo uma vez, e voltou a fechar os olhos. O veterinário foi chamado e garantiu que não havia dor. Era apenas o corpo pedindo pausa. Era a vida falando mais alto do que o tempo. Lourdes passou o dia ao lado dele. Falou pouco. Apenas segurou sua pata e repetia baixinho: "Você foi minha coragem. Agora é hora de descansar." Caramelo ficou ali, deitado, sereno. Não chorou, não reclamou. Apenas respirava com calma, como quem entende tudo. Como quem não precisa mais provar nada. Foi ali que Lourdes tomou a decisão. O documentário não terminaria com tristeza. Terminaria com continuidade. Com amor. Com vida. E assim, Clara filmou a última cena daquele capítulo. Lourdes, sentada na varanda, com Neco nos braços. Ao fundo, o terreiro, o céu em tons dourados e caramelo, deitado sob a sombra da árvore, observando tudo em silêncio. Não havia fim. Apenas um recomeço. O mês seguinte amanheceu diferente. O calor continuava, mas agora era o calor da terra fértil, da planta que rompe o chão depois da seca, do cheiro de mato molhado misturado ao fumo da lenha. A casa de Lourdes seguia em movimento. Os visitantes ainda chegavam, a horta crescia com a ajuda dos voluntários, e o nome de Caramelo ecoava cada vez mais longe. Mas dentro da casa, algo havia mudado. Caramelo já não caminhava. Os dias dele eram passados deitado no mesmo canto da varanda, onde a luz do sol batia pelas manhãs e a sombra do umbuzeiro protegia nas tardes. Ele se movia pouco, com esforço. Levantava o pescoço quando ouvia Neco correr, reagia a vozes conhecidas, mas o corpo já não acompanhava o espírito atento. Lourdes continuava ao lado dele. Diariamente limpava suas patas, trocava os panos da cama, oferecia água fresca em uma cumbuca de barro que mantinha resfriada enterrada na terra úmida do quintal. Era um cuidado antigo, ancestral, como se cuidasse de um parente doente. Mas não havia lamento, nem pesar. Havia respeito. E amor. Neco, agora com quase 6 meses. Estava no auge da energia. Corria pelo quintal, latiam para as galinhas, fazia festas para cada visitante que chegava, mas nunca deixava o pai por muito tempo. A cada nova brincadeira, ele voltava correndo até Caramelo, deitava ao lado, lambia-lhe o rosto ou simplesmente encostava o focinho no seu, como se dissesse: "Estou aqui." Foi nesse ritmo que Clara teve uma ideia inesperada. Inspirada pelo carinho entre os dois,
e pelo que vinha aprendendo com Lourdes, começou a organizar uma nova etapa do projeto. Não apenas contar a história, mas ensinar o que estavam vivendo. Nas redes sociais, criou um espaço de aprendizado para quem cuidava de animais idosos. Gravava vídeos com dicas de adaptação, mostrava como montava brinquedos para manter Caramelo estimulado, e ensinava a preparar alimentos caseiros saudáveis para cachorros. A resposta foi surpreendente. Mulheres mais velhas, cuidadoras, mães, avós, começaram a enviar relatos de seus próprios animais. Fotos de cães velhinhos, cartas manuscritas, vídeos emocionados. Clara lia tudo para Lourdes, que escutava com olhos marejados. A casa virou um centro de troca de afeto e experiência. E foi nesse contexto que um novo desafio surgiu. Neco começou a mostrar comportamento inquieto durante as noites. Choramingava, arranhava a porta da cozinha, andava de um lado para o outro. No início, todos acharam que era apenas energia acumulada. Mas ao longo dos dias, ficou claro que havia algo mais. Neco queria sair. Lourdes percebeu primeiro. Durante uma noite de lua cheia, quando tudo estava em silêncio e apenas o vento balançava os galhos, ela acordou com o barulho de Neco batendo com a pata na porta da frente. Saiu da cama, abriu a porta devagar e viu o filhote sentado, olhando para o terreiro iluminado pela luz pálida do céu. Ele quer procurar o que deixou para trás, disse Lourdes para Ana na manhã seguinte. Que foi que ele deixou? Perguntou Ana. A liberdade. O instinto. Aquilo que nenhum de nós entende, mas que vive dentro deles. Clara ficou preocupada. Temia que Neco fugisse de novo. Mas Lourdes, com calma, explicou que não se tratava de prender ou soltar. Era hora de ensinar o caminho de volta. Nos dias seguintes, começaram a levar Neco para caminhadas curtas pelos arredores. Sempre guiado, sempre com um pano amarrado ao pescoço, como se fosse uma coleira simbólica. Lourdes chamava isso de dar a bênção da terra. Durante as caminhadas, Neco parecia renascer. Cheirava a cada canto, reconhecia trilhas, corria entre as moitas e voltava sozinho. Cada dia, um pouco mais longe. Mas sempre retornava. Até que um dia, ao voltar para casa, ele parou diante de Caramelo, colocou as patas dianteiras sobre o pai e deitou-se ao lado, ofegante, mas tranquilo. Era como se dissesse: eu voltei e vou continuar voltando. Foi naquele dia que Lourdes decidiu fazer uma celebração. Não uma festa, nem evento, mas uma roda de conversa, como fazia sua mãe nos tempos antigos. Chamou as vizinhas, os voluntários mais próximos, as seguidoras que moravam por perto. Na tarde do domingo seguinte, a casa se encheu de vozes. Gente de várias idades, algumas com seus próprios cães, outras com histórias de vida parecidas. Montaram uma roda de cadeiras debaixo do umbuzeiro. No centro, uma pequena mesa com flores do mato, retratos de Caramelo e uma vela acesa. Lourdes falou pouco, mas Clara leu um texto preparado especialmente para o momento. Falava sobre cuidado, tempo, envelhecimento. Sobre a importância de respeitar os ciclos da vida. Enquanto ela lia, Caramelo estava lá, deitado em seu canto, com os olhos abertos e atentos. Neco ao lado, quieto, calmo, como se sentisse a gravidade do momento. Depois das palavras, houve um tempo de silêncio. E então, uma mulher idosa, de nome Francisca, levantou-se e disse com voz embargada: esse cachorro me ensinou a olhar para o meu marido de outro jeito. Ele também tá cansado. E eu, às vezes, perco a paciência. Mas ver esse cuidado da senhora me lembrou o que é amar mesmo sem retorno. Lourdes sorriu. Caminhou até Francisca, segurou sua mão com força e disse amar é continuar mesmo quando o outro já não pode acompanhar. Aquela roda de conversa virou tradição. Uma vez por mês, as mulheres se reuniam ali, no terreiro, para trocar histórias, segurar a mão uma da outra, e lembrar que não estavam sozinhas. A casa de Lourdes virara abrigo de memórias e de futuro. No entanto, nem tudo era leve. Neco, apesar de aprender o caminho de volta, ainda sentia o chamado do mato. Em uma tarde chuvosa, sumiu por 2 horas. Clara entrou em desespero, Ana correu para os vizinhos, mas Lourdes permaneceu sentada na varanda. Ele vai voltar. Ele sabe o cheiro do chão da gente. E voltou. Encharcado, sujo de barro, com um pedaço de corda pendurado no pescoço. Clara o abraçou como se fosse a última vez. Depois daquele dia, decidiram que Neco precisava de mais espaço.
Construíram um cercado grande nos fundos da casa. Um espaço seguro, mas amplo, com árvores, terra solta, brinquedos e até um pequeno lago improvisado com lona preta e pedras ao redor. Neco ganhou o que precisava: liberdade com responsabilidade. Caramelo, agora permanentemente no carrinho, era levado até o cercado durante as manhãs. Ficava ali, sob a sombra, vendo Neco correr. Às vezes, parecia sorrir com os olhos. A rotina seguiu por semanas. E então, chegou uma carta. Era da fundação que apoiava o projeto de Clara. Queriam transformar a história em uma peça teatral itinerante. Clara não sabia o que responder. Consultou Lourdes, que disse: se a história puder andar por nós, que ande. E assim começou uma nova jornada. Clara começou a adaptar os textos, junto com um grupo de teatro popular da região. Ensaios foram feitos na casa, com Caramelo como presença constante. Ele não latia, não reagia muito, mas parecia atento a cada palavra dita. Na estreia da peça, numa praça da cidade vizinha, Clara usou a voz embargada ao subir ao palco. Essa é a história de um cachorro que não podia andar, mas ensinou o mundo a caminhar com o coração. A plateia, composta em grande parte por mulheres idosas, chorou. Aplaudiu de pé. E ao final, todas cantaram juntas uma canção simples, ensinada por Lourdes, que falava de raiz, de tempo, de cuidado. Enquanto isso, na varanda da casa, Caramelo dormia profundamente. E Neco, agora mais maduro, sentado ao lado dele, olhava para o portão como se soubesse que o mundo ainda tinha muito a ver com eles. Com o sucesso inesperado da peça teatral, a casa de Lourdes passou a receber um número crescente de visitantes. Pessoas chegavam de várias cidades, algumas apenas para conhecer o lugar onde Caramelo, o cachorro que não podia andar, se tornou símbolo de resistência e amor. A vila inteira parecia pulsar com uma nova energia. A casa simples, que antes parecia invisível, agora era um ponto de encontro de histórias e afetos. Clara, Lourdes e Ana precisavam se reorganizar para lidar com essa nova fase. O cuidado diário com Caramelo, que já exigia atenção redobrada, era somado à logística das visitas, à organização das rodas de conversa, à preparação dos próximos episódios do documentário e às aulas online que Clara continuava a ministrar para a rede de cuidadores de animais idosos. Apesar da correria, havia uma alegria profunda no ar. A casa parecia mais cheia, não apenas de pessoas, mas de vida. Neco, que crescia rápido, acompanhava tudo com olhos atentos. Passava longas horas ao lado de Caramelo, às vezes encostando a cabeça no carrinho do pai, como se quisesse transmitir força. Outros momentos, corria livre pelo cercado, abanando o rabo, feliz com sua liberdade conquistada. Porém, no fundo do coração de Lourdes, havia uma preocupação silenciosa. A saúde de Caramelo, embora estabilizada, continuava a mostrar sinais de desgaste. O veterinário falava em adaptação constante e cuidados paliativos. Isso deixava a mulher inquieta. Ela não queria pensar no fim, mas sabia que ele se aproximava. Certa manhã, Clara recebeu uma mensagem urgente da fundação que apoiava o projeto. Um convite para que a equipe participasse de uma feira cultural na capital, com espaço garantido para apresentar a peça e o documentário. Era uma oportunidade única de ampliar a mensagem e conseguir mais recursos para manter os cuidados. Lourdes hesitou no começo, desconfiada da ideia de sair da sua terra. A rotina, o silêncio do terreiro, o cheiro do mato seco e da lenha queimando eram seu mundo. Mas Clara argumentou com calma. Vó, essa é a chance de mostrar para o Brasil inteiro o que o Caramelo nos ensinou. O que a senhora e ele construíram juntos. Depois de muitas conversas, Lourdes aceitou. Não sem um medo antigo no peito, o medo do desconhecido. A preparação para a viagem durou semanas. A equipe cuidou para que Caramelo estivesse confortável. O carrinho ganhou rodas especiais para percorrer os caminhos da cidade. Neco, claro, foi incluído no transporte, acomodado em uma caixa de transporte acolchoada. Quando chegaram à capital, foram recebidos por um público diverso e curioso. A peça teatral emocionou, como sempre, e o documentário foi exibido em sessões lotadas. Muitas lágrimas e aplausos. Clara sentiu que todo o esforço valerá a pena. Mas nem tudo foram flores. Durante uma das apresentações, um problema técnico atrasou o início da peça. O nervosismo tomou conta do grupo, e Lourdes sentiu uma pressão que não conhecia. As luzes da plateia piscavam, e a ansiedade aumentava a cada minuto.
Foi aí que Caramelo surpreendeu a todos. Mesmo no carrinho, conseguiu mover a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse tentando se comunicar. Ana notou o gesto e, com um sorriso emocionado, sinalizou para a equipe começar imediatamente. O público, tocado pela atitude do cachorro, se manteve paciente e atencioso. A peça começou com um aplauso espontâneo que ecoou pela sala. Depois da apresentação, uma senhora se aproximou de Clara com lágrimas nos olhos. Seu cachorro também envelheceu. E eu entendo essa dor. Obrigada por mostrar que cuidar é um ato de amor. Clara agradeceu, sentindo o coração apertar. Nos dias que se seguiram, a equipe aproveitou para visitar parques e centros de adoção de animais na cidade. Clara organizou encontros com outras cuidadoras e voluntárias, trocando experiências e aprendendo novas técnicas para manter Caramelo confortável. A cada nova visita, uma nova história. A cada nova história, uma nova esperança. Mas a volta para casa trouxe um desafio inesperado. Durante a viagem de retorno, o carrinho de Caramelo quebrou no meio do caminho, numa estrada de terra esburacada. Sem alternativa, a equipe precisou improvisar uma parada em uma pequena vila. O concerto levou dias. Esse período longe de casa revelou para Lourdes o quanto sua terra era especial. A simplicidade, o silêncio, o calor das pessoas, o cheiro da chuva no chão seco. Ela sentiu falta do seu terreiro, da sombra do umbuzeiro, do som dos grilos nas noites. Enquanto esperavam, Clara aproveitou para registrar novas imagens e histórias, reforçando a importância do cuidado coletivo e do respeito pelo tempo natural das coisas. O retorno finalmente aconteceu em um dia ensolarado, com o céu azul e o cheiro de mato molhado após a última chuva. Caramelo parecia cansado, mas tranquilo, como se entendesse que estava de volta ao seu lugar. Naquela noite, Lourdes contou para Clara uma história que nunca havia compartilhado. Falava da infância, dos ensinamentos de sua avó, do respeito pelas tradições indígenas e caipiras que moldaram sua forma de ver o mundo. Para ela, cuidar de Caramelo era mais do que um ato físico. Era uma forma de honrar os ancestrais, de preservar a cultura de um povo que respeita o tempo, a terra e a vida. Clara anotava tudo com cuidado. Sabia que aquelas histórias precisavam ser contadas, que faziam parte da magia que envolvia Caramelo e sua família. Mas o descanso durou pouco. Neco começou a apresentar sinais de inquietação novamente. Ele parecia olhar para longe, como se pressentisse algo. A equipe decidiu então criar um plano para que ele pudesse explorar de forma segura, com caminhadas mais longas e supervisão constante. Foi durante uma dessas caminhadas que Neco encontrou um grupo de crianças da vila. Elas brincavam perto do riacho, riam alto, e ficaram encantadas com o cachorro. Logo, formaram uma pequena roda ao redor dele, oferecendo petiscos caseiros e fazendo carinho. Neco se tornou o centro das atenções, e aquelas crianças passaram a visitá-lo todos os dias. Para elas, ele era um amigo fiel, uma companhia para as tardes de brincadeiras. Para Lourdes e Clara, era uma nova forma de conexão entre gerações. A casa, que já era um refúgio, transformou-se em ponto de encontro para a comunidade. As rodas de conversa ganharam um novo público, as histórias de Caramelo e Neco passaram a ser contadas em voz alta, inspirando mais gente a cuidar, a respeitar, a amar. Apesar disso, Caramelo mostrava sinais claros de cansaço. Seus olhos brilhavam menos, e a vontade de estar junto diminuía. Numa tarde quente, ele recusou a comida pela primeira vez em meses. Lourdes sentiu o coração apertar, mas não perdeu a serenidade. Sabia que aquele momento chegaria. Decidiu que era hora de intensificar o cuidado, de dar a ele toda a paz que merecia. Clara e Ana prepararam uma rotina de massagens, música suave, e pequenas caminhadas no carrinho para que Caramelo pudesse sentir o vento no rosto e o cheiro das flores. Durante esses dias, Caramelo parecia mais presente. Respondia aos carinhos, balançava o rabo lentamente, e até tentava acompanhar Neco nas pequenas corridas pelo cercado. Neco, por sua vez, parecia entender que o pai precisava de calma. Parava ao lado dele, deitava, e ficava ali, como um guardião silencioso. Lourdes passava horas ao lado de Caramelo, contando histórias do passado, cantando as canções que aprenderá com sua avó, acariciando os pelos macios. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Clara registrou um momento especial. Caramelo, imóvel, mas com um olhar brilhante, parecia sorrir. Era como se dissesse que, apesar das limitações, ainda havia muito amor para compartilhar. O tempo,
que antes parecia um inimigo, agora era um aliado. Cada momento juntos era um presente, uma celebração da vida em sua forma mais pura. Os dias que se seguiram ao momento especial sob a luz da lua foram marcados por uma calma profunda que envolvia toda a casa. A rotina tornou-se quase sagrada, onde cada gesto de cuidado parecia mais significativo. Clara, Lourdes e Ana estavam unidas não só pelo carinho que dedicavam a Caramelo, mas pela força silenciosa que emanava dele, um ensinamento sobre a fragilidade e a beleza da vida. Neco, agora mais consciente do estado do pai, tornou-se um companheiro ainda mais dedicado. Seu olhar, que antes era curioso e brincalhão, agora carregava uma ternura que surpreendia quem o observava. Ele não corria como antes, ao menos não quando Caramelo estava por perto. Deitou-se com frequência junto ao carrinho, abanando o rabo devagar, como se fizesse uma vigília silenciosa. A casa, que se tornará um ponto de encontro para a comunidade, vibrava com essa energia de cuidado e esperança. As rodas de conversa continuavam, e cada encontro trazia novas histórias, novas conexões. Mulheres que antes sentiam-se sozinhas compartilhavam suas experiências, suas lutas e vitórias. Ali, encontravam um espaço para respirar e se fortalecer. Lourdes decidiu, então, que era hora de levar essas experiências para além da vila. Junto com Clara, começaram a planejar uma série de oficinas para cuidadoras e cuidadores de animais idosos, combinando ensinamentos práticos com a filosofia de respeito e amor que guiava o cuidado de Caramelo. Essas oficinas aconteceriam em várias cidades da região, levando a mensagem para um público mais amplo. Clara cuidou da logística, enquanto Lourdes preparava os conteúdos, recheados de histórias, ensinamentos antigos e a vivência diária ao lado de Caramelo. A preparação foi intensa, mas recompensadora. A conexão entre as duas mulheres ficou ainda mais forte, e o elo que compartilhavam com Caramelo parecia crescer a cada dia. Ana, sempre presente, auxiliava nos detalhes, garantindo que nada fosse esquecido. Quando o dia da primeira oficina chegou, o grupo partiu cedo. Caramelo foi acomodado com todo cuidado em seu carrinho, com uma almofada macia para garantir conforto, enquanto Neco caminhava ao lado, feliz com a nova aventura. A recepção foi calorosa. Mulheres de diversas idades, muitas delas cuidadoras experientes, ouviram com atenção cada palavra, cada demonstração prática. As histórias de Caramelo emocionavam, serviam como lembrete da importância do amor e da paciência. Durante uma pausa, uma senhora aproximou-se de Lourdes. Com voz firme, mas emocionada, contou que havia perdido sua cachorra recentemente, depois de anos de cuidado dedicado. Disse que sentia um vazio enorme e que a história de Caramelo a ajudava a encontrar um sentido novo para essa perda. Lourdes segurou a mão da mulher, olhando nos olhos dela. O amor que damos nunca desaparece. Ele se transforma e vive em cada lembrança, em cada gesto que compartilhamos. A oficina continuou, com mais relatos, mais trocas. Clara registrava tudo, sabia que aquela experiência era um passo importante para fortalecer a rede de cuidados. Ao voltar para casa, o grupo trouxe consigo uma sensação de missão cumprida, mas também a consciência de que ainda havia muito a fazer. Caramelo, apesar de suas limitações, era o coração pulsante daquele movimento. Porém, nem tudo seguia tranquilo. Neco, que até então parecia aceitar seu papel de filho que acompanha o pai, começou a demonstrar sinais de ansiedade. Durante as noites, choramingava e andava pela casa, inquieto. Ana sugeriu que talvez ele estivesse sentindo falta de estímulos ou de um companheiro para brincar. Decidiram então trazer um novo amigo para Neco, um filhote de cachorro que havia sido resgatado recentemente pela comunidade. A chegada do filhote trouxe alegria imediata. Neco ganhou um parceiro para suas brincadeiras e correias, e Caramelo, mesmo sem muito movimento, parecia se animar com a nova presença. Essa novidade trouxe um sopro de esperança para todos. A casa estava viva, pulsante, cheia de vida e amor. Mas uma manhã, Clara percebeu que Caramelo não estava bem. Ele recusava a água, respirava com dificuldade e não respondia aos chamados. Lourdes chamou o veterinário imediatamente, que recomendou cuidados intensivos e repouso absoluto. Naquele momento, a equipe se uniu ainda mais. As tarefas diárias foram divididas, e cada um assumiu uma parte do cuidado, para garantir que Caramelo estivesse confortável e cercado de afeto. Durante aqueles dias, Clara sentiu-se tomada por uma mistura de sentimentos: medo, esperança, amor e gratidão. Sabia que estava vivendo um momento delicado,
mas também entendia que cada segundo ao lado de Caramelo era precioso. Neco, curioso, aproximava-se devagar, cheirava o pai e deitava ao lado, como se transmitisse força. Ana preparava chás especiais para ajudar na recuperação, enquanto Lourdes cantava as canções antigas que sempre acalmavam o coração. Passaram-se dias e noites. Lentamente, Caramelo começou a reagir. Um leve movimento na pata, um olhar mais firme. Era como se ele dissesse que ainda queria estar ali, que não estava pronto para desistir. Esse despertar trouxe uma alegria indescritível. A casa voltou a respirar mais aliviada, e o projeto ganhou novo fôlego. Clara organizou uma transmissão ao vivo para seguidoras do canal, contando sobre a situação e pedindo orações e energias positivas. A resposta foi enorme. Mensagens de carinho, vídeos, fotos e relatos chegavam de todos os cantos do país. Era prova de que a história de Caramelo havia tocado muitas vidas, criando uma rede invisível de apoio e afeto. Durante uma tarde, enquanto o sol dourava a varanda, Lourdes sentou-se ao lado de Caramelo. Tocou delicadamente sua cabeça e disse: "Você me ensinou a amar sem limites. E eu vou estar aqui, sempre." Caramelo abriu os olhos e parecia sorrir. Nesse momento, uma ideia nasceu em Clara. Que tal transformar essa rede em um projeto maior, uma instituição dedicada a cuidar de cães idosos, que muitas vezes são esquecidos ou abandonados? Lourdes abraçou a ideia. Ana já tinha contatos e experiências que poderiam ajudar na organização. Juntas, começaram a planejar esse novo passo. Mas para isso, precisavam de recursos. E o caminho seria longo. Enquanto isso, a vida na vila seguia com seus desafios e conquistas. O cuidado com Caramelo, o crescimento de Neco e a chegada do filhote davam ritmo aos dias. A casa estava cheia de vozes, risos e, às vezes, lágrimas. Neco mostrou-se um irmão protetor para o filhote, e as duas novas vidas criavam um contraste com a fragilidade do pai. Clara dedicava horas ao canal, produzindo vídeos que misturavam informação, emoção e ensinamentos. O público, majoritariamente mulheres maduras, se identificava com a história e sentia-se parte daquela jornada. Um dia, durante uma caminhada pela trilha que levava ao riacho, Clara e Lourdes encontraram uma placa antiga. Tinha inscrições em Tupi-Guarani e simbolizava a presença dos ancestrais que protegiam a terra. Esse encontro reforçou ainda mais a ligação com a cultura local, que permeava tudo o que viviam. Lourdes contou para Clara sobre as festas tradicionais da região, os rituais de agradecimento à terra e à vida, e como eles inspiravam o cuidado com Caramelo. Clara percebeu que aquela conexão cultural era fundamental para o projeto, não apenas como uma ambientação, mas como uma base de valores. Assim, incorporaram esses elementos nas rodas de conversa, nas oficinas, nos vídeos e nas histórias. Era uma forma de preservar e respeitar as raízes, dando mais profundidade ao que faziam. A jornada estava longe de terminar. Ainda havia obstáculos a superar, desafios a enfrentar e sonhos a realizar. Mas a cada passo, o amor e a dedicação de Caramelo, Neco, Lourdes, Clara e Ana eram a luz que iluminava o caminho. O tempo parecia correr de um jeito diferente naquela pequena vila. Os dias se tornavam mais preciosos, mais carregados de significado. Cada manhã trazia o brilho suave do sol filtrado pelas árvores, o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada que embalava a rotina da casa onde Caramelo, mesmo em sua fragilidade, continuava a ser o coração pulsante de tudo. Naquele momento, Lourdes estava sentada ao lado do carrinho onde Caramelo descansava. Suas mãos acariciavam os pelos jarralos, enquanto sua voz suave contava histórias antigas, transmitindo a força da cultura que carregava consigo. Caramelo, ainda com seus olhos brilhantes, parecia escutar atentamente, como se entendesse cada palavra. Neco e o filhote brincavam no quintal, correndo entre as árvores, suas risadas caninas preenchendo o ar com uma alegria contagiante. A cena parecia um retrato perfeito da vida, cheia de contrastes, a fragilidade e a força, a despedida e o recomeço. Desde o início daquela jornada, Lourdes, Clara e Ana enfrentaram inúmeros desafios. A doença que impedia Caramelo de andar, as dificuldades financeiras, as dúvidas, a ansiedade de não saber se ele resistiria. Mas também tiveram vitórias, sorrisos, abraços, novos amigos e o crescimento de uma comunidade unida pelo amor aos animais e à vida. A fundação do projeto que cuidava de cães idosos, inspirada em Caramelo, já era uma realidade que ganhava corpo. Clara e Ana trabalhavam para ampliar as ações,
captar recursos e espalhar a mensagem para além das fronteiras da vila. Mas naquele dia, havia um motivo especial para celebrar. Uma visita inesperada chegava. Um grupo de mulheres cuidadoras, vindas de várias cidades, chegava para conhecer de perto o projeto, ouvir as histórias e aprender com quem vivia aquela experiência. Entre elas estava a senhora que, meses antes, havia contado para Lourdes sobre a perda da cachorra. Seu olhar estava cheio de emoção, e ela não hesitou em abraçar a matriarca da casa, como se agradecesse não só pelo projeto, mas pela esperança que Caramelo havia trazido para sua vida. A roda de conversa começou sob a sombra generosa do umbuzeiro, com uma brisa suave que embalava as palavras. Lourdes falou sobre a importância do cuidado com amor e paciência, sobre os ensinamentos dos ancestrais e a força da cultura local. Clara apresentou vídeos que mostravam os momentos mais marcantes da trajetória, enquanto Ana distribuía chás feitos com ervas colhidas da mata próxima, respeitando o saber tradicional. Caramelo, apesar das limitações, estava ali, no centro da roda, como um verdadeiro líder silencioso. Suas pequenas reações, um movimento de orelha, um olhar atento, eram como sinais de que ele entendia a importância daquele momento. A tarde passou, cheia de histórias, risos e lágrimas. A conexão entre aquelas mulheres se fortaleceu, e o compromisso com o cuidado e o respeito pela vida ganhou um novo sentido. Ao final da conversa, uma das cuidadoras propôs uma iniciativa: criar um selo de reconhecimento para instituições e pessoas que promovem o cuidado humanizado com animais idosos. A ideia foi recebida com entusiasmo, e todos se comprometeram a levar adiante essa proposta. Mas a vida, como sempre, tem seus momentos delicados. Naquela noite, Caramelo apresentou uma fraqueza súbita. Lourdes ficou ao seu lado, segurando sua cabeça com ternura. Clara chamou o veterinário, que recomendou descanso absoluto. Foi uma noite longa e silenciosa. A casa, normalmente cheia de sons, parecia segurar a respiração. No dia seguinte, Caramelo acordou com uma expressão serena. Seus olhos encontraram os de Lourdes, e por um instante, o tempo pareceu parar. Ela sussurrou: "Estamos juntos, meu amigo." Caramelo moveu lentamente a cauda, mostrando que ainda tinha força para continuar. Com o passar das semanas, ele manteve essa serenidade, e a rotina da casa seguiu marcada pelo amor e cuidado. Neco e o filhote cresceram, trazendo vida e energia para o lugar, enquanto o projeto se fortalecia e expandia. Lourdes, Clara e Ana continuavam seu trabalho, conscientes de que aquele era um momento único, uma celebração da vida em todas as suas formas. Em um dia especial, uma festa foi organizada na vila para comemorar o aniversário de Caramelo. A comunidade inteira participou, trazendo comidas típicas, músicas e danças tradicionais. Era uma festa que celebrava não só o cachorro, mas tudo o que ele representava: resistência, amor, esperança. Caramelo, acomodado em seu carrinho decorado com flores, recebia carinhos de todos, seu olhar brilhando com a luz do carinho. Neco, agora forte e ágil, corria ao redor, alegre, enquanto o filhote dormia tranquilamente nos braços de Ana. Durante a festa, Lourdes fez um discurso emocionado. Caramelo nos ensinou que cuidar é mais do que um ato físico. É um compromisso com a vida, uma homenagem ao que somos e ao que queremos ser. Que essa história nos inspire a sermos melhores, mais humanos, mais amorosos. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Naquela noite, Clara registrou imagens da vila iluminada, das pessoas reunidas, das estrelas brilhando no céu. Sabia que aquele momento era o ápice de uma jornada que começara com um desafio e que terminava com um legado. A história de Caramelo não era apenas sobre um cachorro que não podia andar, mas sobre a capacidade infinita de amar, resistir e transformar. Nos dias que se seguiram, a casa voltou à rotina. Caramelo continuava seu repouso, cercado de amor, enquanto o projeto crescia e ganhava novos adeptos. Lourdes sentia no peito a certeza de que tudo havia valido a pena. Ela sabia que aquele amor se perpetuaria, que a mensagem de Caramelo viveria muito além da pequena vila. Em uma tarde de outono, enquanto caminhava pelo terreiro, Clara parou para observar o céu. Pensou em tudo o que viveram, nas histórias que ouviram, nos laços que construíram. Sentiu uma paz profunda, aquela sensação rara de missão cumprida. Voltou para casa, onde Neco brincava com o filhote, e Lourdes cantava para Caramelo, a voz doce que embalava o coração. Ali, naquele lugar simples, cheio de vida e amor, terminava uma história que era, ao mesmo tempo, um começo. O legado de Caramelo era a certeza de que o amor transforma,
que a esperança renasce a cada dia e que, mesmo diante das dificuldades, a vida pode ser celebrada em toda sua plenitude. Fim. Você chegou até aqui? Então comente carro, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.